A graça e a paz do Senhor a todos, o Bíblia Livro Sem Café, pois estamos fazendo jejum de café durante as sextas-feiras da Quaresma, continuando as meditações de Santo Tomás de Aquino para o tempo da Quaresma. Hoje, segundo domingo da Paixão, o equivalente ao domingo de Ramos do calendário novo, a meditação de Santo Tomás de Aquino é esta: a paixão de Cristo nos serve de exemplo. Então, Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, antes de começar a nossa meditação, gostaria de dar um aviso que muito em breve o nosso canal terá um novo quadro, que se iniciará no mês de abril, no mês de maio, em que nós daremos voz àqueles que são muito excluídos dos canais católicos, os protestantes. Inspirado no livro Luz nas Trevas, Erros e Objeções Protestantes, do padre Júlio Maria de Lombardi, nós abriremos esse canal a que os protestantes também tenham voz e nós argumentaremos contra essas objeções protestantes. Esse canal é um canal democrático, todo mundo pode comentar o que quiser nos comentários, eu não bloqueio ninguém. Agora é o seguinte, quem fala o que quer, ouve o que não quer. E eu acho engraçado que os protestantes, eles caluniam, difamam a Santa Igreja Católica, caluniam, difamam, blasfemam contra a Santíssima Mãe de Deus, Nossa Senhora. E quando a gente revida com um tom mais áspero, eles exigem respeito, queremos respeito. Meu amigo, eu não uso respeito de forma alguma. Respeitar vocês é desrespeitar Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então imagine você, católico, se alguém chegar para você, na sua cara, desrespeitar, xingar, blasfemar, difamar sua mãe, que é uma mulher honesta, com todas as calúnias e mentiras possíveis, e o que é que você vai fazer? Aí você revida o cara, e o cara ainda vem pedir respeito, exigir respeito. Eu digo, não, meu amigo, respeitar você é desrespeitar a minha Santa Mãezinha. Então, como dizia o Papa João Paulo II, nós somos filhos da Igreja. Então a Igreja é nossa mãe. Se você mente, calunia, difama a Santa Igreja, então você está difamando a minha mãe. Se você difama, blasfema contra Nossa Senhora, e Nossa Senhora é mãe da Igreja, e nós somos filhos de Nossa Senhora, você está difamando a nossa mãe. A nossa mãe que é santíssima, sem pecado algum, mãe de Deus. Então, ou eu respeito Nossa Senhora, minha mãe, ou eu respeito a Santa Igreja Católica, nossa mãe, corpo de Cristo, ou eu respeito você, mentiroso protestante. E os protestantes não desrespeitam, blasfemam, caluniam apenas contra a Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora, contra a Igreja, mas também blasfemam contra o nosso Senhor Jesus Cristo, contra o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então negar a Eucaristia é negar Cristo em carne, como já demonstramos no vídeo Os Protestantes são Anticristo. Então os protestantes, meu amigo, são anticristos. Então você chamar os protestantes de irmãos separados, meu amigo, isso é uma blasfêmia contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Os protestantes não são cristãos, são anticristos. E nós ainda agimos de gentileza e educação com vocês, que são anticristos. Porque o apóstolo João, em sua segunda carta, ele diz o seguinte, contra os anticristos, que negam que Jesus veio em carne. E negar a Eucaristia é negar nosso Senhor Jesus Cristo em carne. Então o apóstolo João diz o seguinte, em sua segunda epístola, acerca dos anticristos, categoria na qual os protestantes se enquadram por negarem que Cristo veio em carne na Eucaristia. O apóstolo João diz o seguinte, como é que nós devemos tratar os anticristos? Versículo 10 e 11. Não recebam em casa, nem o saúdem, nem para cumprimentar os anticristos. Pois quem o saúda torna-se participante de suas obras malignas. Então nós estamos tratando os protestantes com gentileza, com educação. O apóstolo João diz que não é nem para cumprimentá-los, pois quem cumprimenta os protestantes participa de suas obras malignas, pois são anticristos por negarem Cristo veio em carne na Eucaristia. Eu já chamei muitas vezes os protestantes de irmãos separados, mas eu não chamo mais, Deus me livre de chamar os protestantes de irmãos separados. Chamar os protestantes de cristão, Deus me livre, os protestantes são anticristos.
Então, chamar os protestantes de cristãos e irmãos separados é você cuspir no rosto de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso eu não farei jamais. Ou eu respeito nosso Senhor Jesus Cristo, ou eu respeito os protestantes. Ou eu respeito a Santa Igreja, o corpo místico de Cristo, ou eu respeito os protestantes. As duas coisas são incompatíveis. Então é isso aí, pessoal. Esse canal é um canal democrático. Então aguardem aí o novo quadro em que daremos voz aos tão excluídos protestantes, né? Então, até na Bíblia, o Satanás teve direito à voz, né? Então aparece lá no Gênesis o Satanás falando, no livro de Jó, na tentação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós abriremos um parêntese aqui e deixaremos Satanás falar através dos protestantes e refutaremos, né? Inspirado aqui no livro Luz nas Trevas, Erros e Objeções Protestantes, do padre Júlio Maria de Lombardi. Então comecemos a meditação e aguardemos aí esse novo quadro. Então vamos lá, pessoal. Estamos iniciando a Semana Santa, segundo domingo da Paixão, ou sexto e último domingo da Quaresma. No calendário atual é o Domingo de Ramos. E a meditação de Santo Tomás para este dia é: a paixão de Cristo nos serve de exemplo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, já tratamos da questão do sofrimento mais pormenorizadamente na meditação do segundo domingo da Quaresma. Por que que o cristão sofre tanto? Por que que o justo sofre mais que o ímpio? Então, se você ainda não assistiu essa meditação, volte lá na playlist, assista a meditação do segundo domingo da Quaresma, depois você volta e nos acompanha nessa meditação de hoje, né? Então, por que que o cristão sofre tanto? Então, o próprio Jesus nos disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, para nós seguirmos Jesus, nós temos que carregar a nossa cruz todo dia. Então, todo dia é um dia de sofrimento. E evangelho sem cruz não é evangelho, filho. Então, um maravilhoso exemplo nos deu Simão Cirineu, sendo a primícia de todos nós cristãos, ao ajudar Jesus a carregar a sua cruz rumo ao Calvário. Então, Simão Cirineu, dando-nos o exemplo à luz de Cristo, ajudou Cristo a carregar sua cruz. Todos nós cristãos devemos seguir o exemplo de Simão Cirineu, né? Devemos participar da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos participar do carregamento da cruz, né? E quando nós fazemos isso através do sacramento da penitência, em que nós fazemos penitência pela conversão dos pecadores e pelo alívio do sofrimento das almas do purgatório, né? Então, nós, de certo modo, também participamos da paixão de Cristo. E esse nosso sofrimento é divinizado por estar ligado e incorporado a nosso Senhor Jesus Cristo através do seu corpo místico. Todos nós que somos membros de Cristo, quando sofremos, estamos, de certa forma, participando de sua paixão. Como diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Apóstolo Paulo sofrendo pela igreja. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Então Paulo estava completando no seu próprio corpo o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça. Nós somos membros do seu corpo. Se a cabeça nos deu o exemplo de sofrimento, por que que nós que somos os membros não devemos seguir tal maravilhoso exemplo de participar da redenção e expiação dos pecados? Então essa é a nossa participação, a participação do apóstolo Paulo, de Simão Cirineu, né, na obra redentora da cruz, em favor da igreja, em favor de que mais pessoas sejam incorporadas ao corpo místico de Cristo, né? E todo esse nosso sofrimento é divinizado. E o Catecismo número 793 diz o seguinte: por isso somos inseridos nos mistérios da sua vida, nos associamos às suas dores como corpo à cabeça. Então, se a cabeça sofreu, nós que somos membros do corpo, temos que sofrer também, para participarmos, de certa forma, de sua paixão. Para que, padecendo com ele, sejamos com ele também glorificados.
Então, é a divinização dos nossos sofrimentos através do sacramento da penitência e do mistério do corpo místico de Cristo, do qual todos nós somos membros. Então diz assim Santo Tomás: a paixão de Cristo é suficiente para nos formar quanto a todas as virtudes. Quem quer que busque viver perfeitamente, basta para tanto que despreze o que Cristo desprezou na cruz e deseje o que lá ele desejou. Não há virtude da qual Cristo, do alto da cruz, não nos dê exemplo. Então o primeiro exemplo que ele nos dá do alto da cruz é caridade. Segundo exemplo, paciência. Terceiro exemplo, humildade. Quarto exemplo, obediência. Quinto exemplo, desprezo das coisas deste mundo. Nós vamos ver cada um destes exemplos agora. Então, o primeiro exemplo que Cristo nos dá do alto da cruz é o exemplo de caridade. Ele cita João capítulo 15, versículo 13, que diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida por seus amigos, o que Cristo fez na cruz. Então, não existe exemplo de amor maior que esse, de entregar a sua própria vida em prol de outrem. Como nós vimos em vídeos passados, amar alguém não é compartilhar momentos alegres, mas é estar disposto a sofrer por alguém na hora de uma necessidade. Assim como a mãe está disposta a sofrer as maiores dores para ver o seu próprio filho vir ao mundo. Então isso é amor, estar disposto a sofrer pelo ser amado. E primeira carta de João, capítulo 3, versículo 14 e 16 diz o seguinte: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. Cristo deu a vida por nós na cruz e nós devemos dar a nossa vida participando dessa crucificação de Cristo, ajudando ele a carregar a cruz como Simão Cirineu, e tudo isso em amor aos nossos irmãos. Ou seja, completando na nossa própria carne, como diz o apóstolo Paulo, as aflições de Cristo, em prol da igreja. Então isso é negarmos-nos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Então, um maravilhoso exemplo de caridade de nosso Senhor Jesus Cristo. E completa Santo Tomás: e já que foi por nós que ele, Cristo, entregou a sua vida, não deveria pesar-nos suportar por ele quaisquer males que porventura nos ocorram. Então, se foi por nós que Cristo sofreu todos esses males, porque pela obra de Cristo, que é a salvação dos pecadores, nós não podemos também suportar os sofrimentos e assim participarmos de sua dolorosa paixão. O segundo exemplo que Cristo nos dá do alto da cruz é o exemplo de paciência. Diz Santo Tomás: se buscarmos um exemplo de paciência, na cruz encontramos o melhor de todos. A paciência verdadeira se mostra de duas maneiras. Primeira, quando alguém sofre grandes males pacientemente, ou quando sofre males que poderia evitar, mas não evita. Então Cristo sofreu todos pacientemente e poderia evitá-los como Filho de Deus, mas ele não evitou, porque ele tinha uma obra redentora para toda a humanidade. Então ele diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. O Cristo deu a vida por nós. Ele cita 1 Pedro 2,23, ele, ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje. Isaías 53, versículo 7, mas como um cordeiro que se conduz ao matadouro, ele estava como uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Pessoal, eu vou dar um exemplo aqui bem grosseiro da paciência para com o sofrimento de um cordeiro que eu presenciei. É o exemplo da castração. Eu já vi sendo castrado porco, cachorro e cordeiro. Esses dois aqui fazem um barulho terrível. Eu vi um cordeiro sendo castrado, rapaz, nem se mexe, não berra. Eu fiquei impressionado quando eu vi isso. E eu falando para os meus cunhados, né? Disse: rapaz, impressionante como ele não dá um pio. Aí meus cunhados, que já são acostumados com essas coisas, pois trabalham num sítio,
eles disseram: rapaz, se fosse um bode aqui, você ia ver desespero, mesmo, você ia ver barulho. Eu nunca vi um bode sendo castrado, né? Espero um dia ver para poder comparar as duas situações, né? Mas, meu amigo, ser castrado não deve ser coisa muito boa não, né? Então, e deve ser muito dolorido, né? Então, a gente tira daí a ideia da resiliência de um cordeiro, né? Jesus também poderia, se quisesse, evitar o sofrimento, mas não evitou, né? No episódio em que Pedro, ao defender nosso Senhor Jesus Cristo, decepa a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus diz: guarda a espada, porque eu poderia pedir para meu pai que enviasse 12 legiões de anjos à minha disposição, mas para que se cumpra a profecia e para que se cumpra a redenção da humanidade na minha carne, é necessário que todas essas coisas aconteçam. Então Jesus poderia evitar o sofrimento e não evitou, e padeceu o sofrimento pacientemente, né? Como uma ovelha muda, ele não abriu a boca. Então, o terceiro exemplo que Cristo nos dá por meio de sua paixão é o exemplo de humildade, né? Então, vemos em Filipenses 2 que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, né? E foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o exemplo de humildade que Cristo nos deu. E esse exemplo de humildade foi tão grande que Jesus passou pelas mais terríveis vergonhas, né? Coroa de espinhos, sendo zombado, cuspido, arrancaram a sua barba, zombaram dele como rei, coroado de espinho, colocaram uma cana para ele segurar e um manto púrpura. Tudo isso zombando de nosso Jesus Cristo, né? Vergonhosamente. E ele deixou-se ser entregue na mão dos religiosos da época, né? Os próprios sumos sacerdotes, o Sinédrio o traiu. Ele foi traído pela multidão que escolheu Barrabás ao invés dele. E além dos judeus, Cristo deixou-se ser entregue também nas mãos dos gentios, né? Pôncio Pilatos. Como diz Santo Tomás aqui, pois é Deus que escolheu ser julgado e morto pela vontade de Pôncio Pilatos. Então, a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo de morrer semi-nu na cruz, né? Padecendo todas as humilhações de ser posto entre dois ladrões, né? E morte de cruz, né? Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, era uma morte bastante vergonhosa. Então, esse foi um maravilhoso exemplo de humildade que Cristo nos deu. E o apóstolo Paulo nos diz, né? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Então, o maior exemplo de humildade, né? Ele que é o soberano do universo, o rei do universo, né? Passou pelas mais terríveis pobrezas, humilhações, vitupérios, e tudo isso para que tivéssemos vida eterna através de sua morte redentora na cruz do Calvário. Quarto exemplo que Cristo nos dá por meio de sua paixão é o exemplo de obediência. Sigamos aquele que se fez obediente até a morte e morte de cruz. Então, se pela desobediência de um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e todos nós fomos feitos pecadores pela desobediência do primeiro homem, Adão, então pela obediência de um só homem foi aniquilado o pecado na sua carne. E aniquilado o pecado, podemos ser justificados e pela justificação podemos alcançar a vida eterna. Então, esse é o maravilhoso fruto da obediência de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nos dá a vida eterna por meio de sua paixão que abriu a porta do céu. E por último, mas não menos importante, é o quinto exemplo que Cristo nos dá por meio de sua paixão, né? Que é o exemplo do desprezo das coisas deste mundo. Então, todos aqueles que são adeptos à teologia da prosperidade, né? Que buscam os tesouros na terra em detrimento dos tesouros do céu, que buscam a imanência deste mundo efêmero, passageiro, em detrimento dos tesouros celestiais, né, que são eternos. Então, é aquele que rejeita o Cristo e escolhe Barrabás, rejeita o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e seu maravilhoso tesouro espiritual
e busca aquele que pode te dar tesouros terrenos, né? Ou seja, Satanás. Diz assim, Santo Tomás: se procurarmos um exemplo de desprezo das coisas deste mundo, sigamos aquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, no qual estão todos os tesouros da sabedoria. Contemplemos na cruz aquele que está suspenso, desnudo, ou seja, seminu. Jesus foi crucificado vergonhosamente, né, despojado de suas roupas, zombado, cuspido, surrado, coroado de espinhos, saciado com fel e vinagre, morto. Então, essas foram as vergonhosas humilhações, né, e os terríveis sofrimentos por qual passou nosso Senhor Jesus Cristo. E por passar todos esses sofrimentos, né, por essa morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão em cima do céu, embaixo na terra e dos que estão embaixo da terra, para a honra e glória de Deus Pai. Então, aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, você escolha os bens terrenos ou os bens celestiais. A exaltação terrena ou a exaltação celestial. Porque aquele que se humilhar nessa terra, Deus o exaltará no céu. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. Deus abençoe. Essa foi a meditação de hoje. Eu quero ainda nessa semana, se possível, fazer a meditação de todo o tríodo pascal, né? Apresentar as meditações de Santo Tomás da quinta, sexta, sábado e o domingo da Páscoa. Então é isso aí, vamos ver se com a graça de Deus a gente consegue fazer isso. Então forte abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.